Galera, tranquilo? Então hoje a gente vai falar sobre testes e dependências, né? Uma coisa bem clássica quando a gente está testando, não quando está começando, já é bem comum com qualquer pessoa que testa, é quebrar a cabeça com isolar dependências, principalmente teste unitário, né? Onde a gente tem que tentar isolar o máximo possível das dependências e de outros módulos. A gente tem várias maneiras de fazer isso. Então no vídeo de hoje a gente vai conhecer algumas delas e os prós e contras também. Então espero que vocês gostem, vamos lá. Foi. Então, pessoal, aqui eu fiz uma aplicação de exemplo para a gente usar aqui no tutorial. Fiz especialmente para vocês, oi! Que é uma aplicação bem simples, né? Ela é uma aplicação, sei lá, tipo uma loteria. Vamos dizer que seja... Às vezes a gente quer gerar um número random e tal, sei lá, é comum a gente estar, por exemplo, aqui nos meetups aqui em Porto Alegre, a gente vai sortear alguma coisa, a gente tem que ir lá no random.org. Aí faz de conta que eu criei uma aplicação aqui para gerar um random, né? E eu deixei ela complexa para a gente ter um exemplo para o nosso teste. Então eu vou explicar o código aqui. A entrada, né, o index.js aqui, por exemplo, ele importa um módulo que é o lottery aqui. E aí aqui ele recebe um número de participantes como argumento do console do Node. E dá um console log, the winner is... E aí ele roda o módulo lá e pega o número do participante que ganhou. Tipo assim, ó, por exemplo. Ó, eu joguei spoiler ali para vocês testando antes. Node index.js, eu posso passar aqui um número 10. Se eu tenho 10 participantes, ele vai dizer que o campeão foi o número 4, por exemplo. Essa é a minha aplicação. E daí, para a gente ver aqui melhor o código, por exemplo, aqui no lottery, que é aquele módulo que eu mostrei, basicamente ele é uma classe, tem um método estático que é o draw, que é o que vai sortear, que recebe por parâmetro o max number, que é o número máximo, né, de participantes que ele vai sortear. Ele retorna uma chamada para uma dependência, né, eu botei dependência aqui como nome, para ser bem claro que é uma dependência lá externa que a gente está criando aqui, que é essa dependência aqui, que é outro módulo que eu estou importando dentro do lottery. E daí ele chama um handle passando esse max number para esse handle lá, e aí ele vai retornar o número handle. Esse dependence.js, o código dele é o seguinte, ó, ele é uma classe, tem um método estático handle que recebe o número de participantes e faz um handle aqui, né, um math.handle, depois faz um floor para arredondar, que dá esse lance aqui que eu mostrei para vocês do número handle. Então, qual que é a sacada aqui? Né? Eu quero testar esse meu código, né? Wherever, se eu comecei ou não com TDD, eu vou começar a escrever o teste agora, né? E a gente vai ver algumas coisas que a gente vai passar por aqui. Por exemplo, se a gente for olhar, o lottery, ele depende dessa dependência, né? Do dependence lá, que é o que tem o método handle. E eu vou precisar testar o método draw do lottery, né, que é uma coisa bem comum da gente passar. A gente quer testar unitariamente. Eu quero testar unitariamente o método draw do lottery. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Aqui no meu teste eu estou usando, né, o de sempre que já me conhece, Mocha-Chai. E é isso, Mocha-Chai. E aí eu tenho o método aqui describe, né, lottery. E aí eu estou importando o lottery aqui em cima já. E aí eu digo o seguinte aqui. Each, vamos ver, should draw a given number of participants. Então aqui eu estou dizendo que ele deve, né, chamar o draw com o número de participantes lá que vão ser passados por parâmetro. Tá? Daí, o que eu vou botar aqui? Vou usar o shy lá para dar um expect lottery.draw e eu vou passar um número de participantes aqui, vamos passar 10, que nem eu passei ali no exemplo do próprio console do Node. .to be equal 5. Eu espero que, sei lá, eu quero testar aqui o método draw, eu vou passar um 10,
espero que o número seja 5. Eu quero que meu teste ele seja certeiro, eu não quero que fique uma coisa flake, né? Que eu podia testar, por exemplo, como é random, eu podia dizer, espero que o número seja menor que 10. Ok, né? Tipo, até dá para fazer. Mas tu não vai ser certo isso. Daqui a pouco tu tá tendo só sorte que está sendo menor que 10, mas teu teste está errado. Então eu espero que seja 5. Eu quero testar esse método isolado, esse draw isolado, espero que seja 5. Ele não é o método que faz o random. Ele só chama a dependência e retorna. Então ele não tem que retornar um random, né? Ele tem que ser uma coisa certeira, né? Então eu quero que ele retorne 5. Vou rodar aqui então, né? npm test. Meu npm test, para quem quiser ver, ele é esse aqui, ó. Basicamente ele só chama o mocha. E aí, ó, rodei e ele me disse que eu esperava 5 e veio 8. Agora, rodei de novo, veio 2, eu esperava 5. Beleza, eu tenho que ter uma maneira de garantir que o método lá do dependency, aqui, ó, por exemplo, vamos revisar o código. Eu tenho uma maneira de garantir que quando o lottery draw, esse método aqui, chama esse dependency.handle, ele vai me retornar sempre 5. Eu quero que ele sempre me retorne 5. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ter uma maneira de estubar esse método random. Mas é estubar, mocar? Isso é uma discussão que eu não vou entrar aqui agora. Eu vou deixar o link do meu livro, onde eu falo a diferença entre mock, stub, spy e fake. E eu vou fazer um vídeo também falando a diferença entre eles. Mas, só para vocês pensar rapidão, basicamente o stub é quando tu faz um dublê de uma função de um objeto, por exemplo. E mock é quando tu faz dublê de todo o objeto, que pode ter vários métodos. Então vamos pensar que a gente vai fazer um stub só do método random. Aqui, se a gente for ver, eu dou um require no dependency e aí depois eu chamo o método random aqui. Então, para mim ser capaz de estubar o método random, eu preciso mexer onde? Nos node modules, que é muito louco. Mas para fazer isso eu vou usar o Sinon, né? Então vou importar o Sinon aqui, vocês vão ver. Const Sinon igual require Sinon. Tá? Vou importar o Sinon aqui. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer um stub daquele método lá. Tem que importar também o dependency. Const dependency igual require volta dependency. Daí agora eu vou dizer o seguinte, const random stub vai ser igual a sinon.stub. Para quem não conhece Sinon, né, no meu livro eu estou usando lá, tem algumas coisas do Sinon, mas a documentação dele é bem boa, vou deixar aqui no vídeo. E o Sinon tem spies, mocks e stubs. Então, como que funciona o stub? Tu passa para ele um objeto que tu quer, né? Uma classe, whatever que for, tudo é objeto, né? E tu passa para ele e tu diz qual método tu quer estubar. Então eu quero estubar o método random do módulo dependency, tá? Agora eu vou substituir o comportamento do método random para o comportamento que eu quero. Então eu vou lá random.returns random stub.returns 5. É isso que eu espero do comportamento dele. Se não vai lá, faz um stub do método random e toda vez que ele for chamado, retorna 5. Beleza, vou rodar meu teste aqui. E tá passando. Meu vídeo tá estranho aqui, vocês vão ver, mas tá passando. Porra, beleza, né? Beleza. Daí, eu quero fazer outro teste qualquer, por exemplo. Quero fazer... Vamos fazer um teste aqui, por exemplo, que é o... Vamos ver... Qualquer teste, só para vocês verem um exemplo que eu quero... should be a random test. Aqui é um teste só para vocês verem uma coisa que é interessante aqui. Eu vou dizer que eu expect lottery.draw. Vou botar 1 aqui, por exemplo. To be equal 1. Então, eu espero que quando chamar com 1 seja igual a 1, né? É o que eu espero no meu teste random.
E agora eu vou rodar ele de novo. Opa. Aqui. Vou rodar ele aqui. E veio 5 como resposta. Vou rodar de novo. E veio 5 como resposta de novo. Isso por que acontece? Porque quando a gente usa um stub, no caso do Sinon, em uma dependência que ela é importada ou exportada, o Sinon tem que ir lá e reescrever o cache dos módulos do Node. Então, sempre que a gente fizer esse tipo de coisa, tem o require, tem o require mock, acho que é, outras dependências que fazem isso, que tu vai poder fazer no caso onde tu tem uma dependência que tu usa diretamente dentro do método, tu poder substituir ela. Tem vários módulos que fazem isso. Mas isso não é uma boa prática porque tu está reescrevendo o cache nativo do Node. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que um teste vaze e interfira no outro, como foi o caso que eu mostrei aqui. Isso é uma das coisas das diretrizes dos testes, é o quê? Um teste não deve interferir no outro. Mas beleza, digamos que quem está fazendo não quer se importar com as diretrizes do teste e vai fazer isso aqui. Isso vai dar muita dor de cabeça porque vai começar a vazar estado. Um teste vai interferir no outro e não vai saber de onde está acontecendo. Ah, mas aí tu pode me dizer, mas eu posso usar, por exemplo, no Sinon, o restore, que é isso aqui, né? Eu posso, depois de rodar o teste, eu posso dar um handle stub.restore aqui, que ele vai restaurar, né, o stub para o normal. O meu teste agora passou. Então ele restaura. Eu posso botar isso, por exemplo, no after it e no before it. Beleza, vai funcionar. Mas aí vem outra questão. Se para te testar unitariamente o método, tu tem que fazer todas essas paradas aí, tem uma falha de design, né? Tem uma falha de design do teu código, que é qual? Teu código está muito acoplado, por exemplo. Vamos ver esse meu lotter aqui. Esse lotter, opa, cadê o lotter? Tá aqui. Esse lotter, por exemplo, tem um clássico acoplamento aqui. O método draw, ele sabe da dependência. O lotter, ele sabe demais, ele sabe qual é a dependência que ele está usando. Ele sabe desse módulo dependency. Ele que sabe desse módulo. Não é quem está chamando o método, não é quem está chamando a classe ou quem está chamando o arquivo que sabe da dependência. É ele que sabe. E isso é ruim, porque se para testar unitariamente é ruim, imagina para quem for estender esse código e usar para outras coisas. Então a gente tem outras maneiras de fazer isso. Uma maneira que é, né, a primeira que eu vou mostrar, que é a mais óbvia, né, que é essa daqui, ó, por exemplo. Eu posso, em vez de dar require aqui, tiro ele daqui, né, tiro ele daqui e recebo ele por parâmetro, né, o dependence, aqui recebo por parâmetro. Posso receber num construtor também, isso aí fica a critério de quem está fazendo, né. Aqui no meu caso é um método estático, então eu vou receber ele aqui porque o meu construtor não vai funcionar. E daí aqui opa, não é, estou viajando que estou drogado. O que eu estava fazendo? Isso, aqui mesmo, não, aqui mesmo. Aqui eu vou receber ele por parâmetro. E no index.js, que é quem vai ficar responsável por importar esses caras. Por exemplo, dependency, vai importar o dependency. E vai passar lá para o draw o dependency e o número de participantes. Beleza? Vamos rodar aqui o código só para ver se está certinho. Vamos ver, 10, tá, beleza, funcionou. Agora vamos no teste. Antes nosso teste precisava do Sinon, precisava de importar esse próprio dependency aqui e várias coisas. Agora a gente vai remover isso aqui. A gente vai remover o Sinon também, porque não vai precisar. Vai remover isso aqui. Esse teste aqui vamos deixar por enquanto, tá? Vamos rodar o teste para ver o que vai acontecer, né? Sempre antes a gente sabe alterar um teste, né? Tem que rodar. Quebrou, né? Dependency.run handle is not a function, tá? Beleza, então a gente vai passar aqui nosso dependency por padrão, que nem a gente fez lá no índice, né? Dependency, vírgula, e
dependency, né? Passamos aqui, rodou de novo. Agora dependency not defined. Tá certo. Então agora a gente vai precisar de uma maneira de... Vamos deixar esse teste aqui comentado, depois a gente vai mexer nele. Opa. Vamos fazer uma maneira da gente substituir aquela dependência. Como agora ela é um parâmetro, a gente vai botar qualquer coisa. Por exemplo, const fake dependência igual a um objeto que vai ter um método handle que vai retornar o que a gente espera, que é o 5. Né? Return 5. Beleza, então agora a gente passa esse fake dependency para cá. Fake dependency. E a gente roda os testes de novo. Beleza, está passando lá. Agora a gente pode vir nesse aqui, por exemplo, também. E fazer a mesma coisa aqui. Se a gente quiser ver, pega esse aqui, bota aqui, fake dependency, vai retornar 1, por exemplo. Dependency. E roda os testes, vai estar os dois passando agora. Então, essa aqui é a maneira mais correta. Pode ver que quando a gente testa, a gente está sendo a pessoa que também vai estender nosso código. Né? Quando a gente testa, a gente é a pessoa que vai estender o código. Então, se tu passa trabalho para testar, a pessoa vai passar trabalho para estender teu código também. Então, pensa nisso quando sempre que for testar. Beleza? Beleza. Ah, mas aí tem aquele caso, eu estou num código legado, eu não posso mudar o design do código, isso vai dar trabalho pra caramba, e parar. Como que eu posso fazer? Tem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente vai ver em vídeos depois, algumas estratégias de como testar código legado, mas nesse aqui eu vou mostrar uma coisa que ajuda bastante. A gente pode voltar o código aquele lá, por exemplo, para como ele era, vamos voltar aqui. O draw não vai receber esse aqui. O dependency não muda, o index não vai passar mais o dependency aqui por enquanto. Isso aqui é só para vocês verem. Tá? Então vou tirar isso aqui daqui. Esse aqui, dependency, tá. Lottery. Beleza, agora o que vai acontecer? Eu vou importar aqui, eu vou dar require aqui, const dependency igual require dependency. Só deixa eu rodar aqui, tá? Deixa eu rodar a aplicação, se ficou certo, tá. Beleza, aqui está funcionando o código. Aí dessa maneira aqui, a gente voltou no mesmo estado da estaca 0 lá, né? Que a gente não tem como substituir dependência. Daí, a gente tem uma coisa que é muito, muito bacana, que entrou no ECMAScript 6, que são os default parameters, né? Então a gente pode dizer aqui, por exemplo, que dependency vai ser igual a dependency. E daí aqui eu vou usar o default parameters, então vou botar que dependency é igual a dependency. Agora você tem que mudar aqui no índice, no index.js. Tá, ele está passando o número de participantes antes, né? Provavelmente vai mudar a minha ordem lá a ordem dos meus parâmetros. Então eu posso, se eu estiver refatorando, eu posso passar isso aqui para segundo. Né? Então eu posso botar aqui, por exemplo. Ó. Se eu estiver trabalhando num código legado, né, eu posso fazer dessa maneira. Então minha dependência vai ficar aqui. Vou rodar aqui. Beleza, está funcionando. Então agora eu já consigo, né, fazer com que essa dependência esteja aqui mesmo sem alguém passar. Tipo, aqui ninguém está passando ela e ela está disponível aqui no meu código. Então o código automaticamente se injeta essa dependência. Mas qual que é a grande vantagem do código se injetar a dependência? Porque ele também possibilita que essa dependência seja passada por parâmetro. Por exemplo, no teste, agora se eu rodar o teste aqui, cadê o teste? Cadê npm teste?
Ó, meu teste está quebrando. Dependency.handle is not the function porque está undefined. Por que está undefined? Porque aqui no teste, ó, a gente estava mocando lá o fake dependency e ele era o primeiro parâmetro, né? Então agora o que muda é que o fake dependency ele é o segundo parâmetro. Porque o primeiro vai ser o número para nós não quebrar a interface. Então fake dependency vai ficar lá e fake dependency em segundo parâmetro. Roda de novo. E está passando os testes. Beleza? Então dessa maneira aqui, provavelmente é o que vocês mais vão tocar quando tiver um código que já está rodando, está ligado. E aí a gente vai ter duas opções. Uma que é o primeiro que eu mostrei, que é alterar os caches dos módulos do Node, que não é legal, né? Funciona, mas não é tão legal, vai dar dor de cabeça. E a segunda que é começar a expor as dependências, né? Expor e modularizar. Dessa maneira, qualquer um, além do teste, né? Não só o teste, mas qualquer um vai poder substituir essa dependência se precisar. Então o código vai ficar mais modular. Então essa daí é a dica de hoje. Então, valeu, até a próxima. Falou.